Desde o começo, então. Bom dia, tudo bem? Olá, feliz Dia das Mulheres! Ei, essa semana inteira eu vou dar feliz Dia das Mulheres. Viva! Então, essa aula aqui é uma aula passada, ceticismo e dogmatismo, né? Vocês sabem o que significa, né? A questão do quem é do ceticismo, onde surgiu, né? Surgiu na Grécia Antiga, né? E o ceticismo, ele acredita na impossibilidade de chegar ao conhecimento, enquanto que o dogmatismo é o contrário, né? Ele acha possível chegar ao conhecimento através de modos seguros e científicos, ok? Né? Definidos, né? Então, são duas correntes que vão se degladiar, né? Que é o ceticismo, que sempre vai questionar um ponto, né? Sempre vai questionar uma veracidade, uma verdade, e o dogmatismo que prova aquilo, né? Olha, isso é verdade, porque isso é verdade, porque isso é verdade. Né? Eu tenho comprovado que isso é verdade. Então, o que é uma verdade? Né? Uma verdade, na minha opinião, ela está no meio disso. Né? Ela é o X da questão. Olha que barato, aquele X ali. Né? Porque a verdade ela pode ser para ela tem né, ela pode transparecer de uma forma, para outro pode ser outra. A gente pode ver, por exemplo, a questão de culturas diferentes a interpretar um determinado fato, né? Por exemplo, a questão da transcendentalidade. O que é o transcendental? Para algumas culturas, o transcendental especificamente é verdade, é uma veracidade que nada muda, né? Porque, como diz, está diretamente ligado àquela pessoa com o mundo da crença. Então, aquilo é uma verdade. Qualquer coisa que surja, qualquer coisa que aconteça, ela acredita ser verdade devido à crença, devido à fé, devido à sua relação com o que transcende, né? Com o que transcende o físico, com o que transcende o material. Enquanto que o ceticismo ele só prova aquilo, né, por meios, tá, científicos, certo? Então, vai sempre haver uma briga. É esse ceticismo e o dogmatismo que num, num futuro próximo, né? Ou seja, na idade média, idade moderna, ou seja, na nossa linha, na nossa linearidade do tempo, né? No nosso calendário, né? Ocidental, que é o calendário cristão, que vai dividir entre ciência e fé. Ciência é o dogmatismo, fé, de uma certa forma, a relação com o ceticismo, certo? Então, é isso que vai acontecer. Desculpa, ao contrário, né? A ciência desculpa, a ciência como dogmatismo, como dogma, e a fé como cética, certo? Então, isso tudo isso é uma forma como nós interpretamos, isso tudo vai se fazer presente até os dias atuais, até os dias de hoje. Vemos lá o seguinte, então, olha lá. Ali, a página 3 para vocês, conhecimento científico, ele está mais para o quê? Mais para a questão do ceticismo ali, né? Da busca, né, cara? O que é essa busca, né, cara? Então, como que nós, né, interpretamos as coisas? De que forma que nós interpretamos as coisas? Como nós buscamos interpretar o mundo através da ciência, do científico, né, das causas científicas, tá? Então, vocês têm lá um texto lá, né? Que ele vai colocar o seguinte lá. Olha lá. Por muito tempo, o conhecimento científico esteve unido ao filosófico. Tá? É claro que eu vou explicando para vocês na medida que eu for lendo aqui para vocês. Aqui, ó. Só no século XVII, com o nascimento da ciência moderna, é que as áreas se dividiram. Então, foi o que eu falei para vocês. A coisa toda, né, o comportamento, o pensamento, só um pouquinho aqui, deixa eu dar uma admissão. O pensamento todo, ele foi, de uma certa forma, deixa eu ver aqui. Sim, qual página? Página 3, Antônio. Desculpa não informá-los, né? Então, o conhecimento todo ele foi evoluindo, tá? Com o ser humano. Essa questão de ceticismo, ou seja, da impossibilidade de haver uma verdade, tá? Com a questão do dogmatismo, ou seja, a possibilidade de chegar a um conhecimento certo, seguro, né, definido, ele foi se degladiando ao longo da história,
Tá? Só que é na Idade Moderna, tá? Século 17, 18, né? 17, né? 1600, é que essa questão se acirra um pouco mais. Por quê? Porque é na Idade Moderna que nós temos o Renascimento, lembra disso, né? O Renascimento cultural, o Renascimento científico, né? O renascimento de uma certa forma religioso, né? Porque do cristianismo renasce outras, né? Surgem. Eu posso falar renascer também, né? Porque é uma nova cara para as religiões, né? Futuras, né? Uma nova concepção, uma nova filosofia religiosa a partir de Martinho Lutero, né? A partir de Calvino, a partir de Henrique VIII. Sacaram, né? Mas a ciência, no campo da ciência, esse mundo, essa idade moderna, ela resgata, ela traz, né? Ela ressurge, ela renasce as concepções, antigas concepções a respeito de ciência, certo? Que ela vai buscar renascer de volta, que ela vai buscar lá nos gregos, lá nos romanos, lá na cultura greca-romana, lá no cientificismo greco-romano, né? Nas questões da cosmologia, por exemplo, o início do universo, uma série de questões que vão entrar. Professor, esta matéria. Professor, você está na matéria do segundo ano? Deixa eu ver aqui. Caramba! Que loucura! É verdade, eu não estou na matéria do segundo. É verdade, cara. Eu estou na matéria do terceiro ano, por isso que eu estava me perdendo todo com vocês aqui. A matéria do segundo ano aqui é o ser humano é um ser racional. Você veja só que loucura. Mas é uma boa. Não, isso não foi perdido, não, né? Por quê? Porque todos esses assuntos também vão fazer parte de uma forma ou de outra para a compreensão, certo? De outras disciplinas com vocês. Por exemplo, a própria sociologia, tá? Que vocês terão comigo. Então, essa não nada se perde. Mas eu vou continuar aqui eu já vou direto na questão do ser humano ali, tá legal? Vou dar continuidade aqui para vocês aqui, tá? Então, essa questão do ceticismo e dogmatismo, ela está em toda a compreensão, como eu falei para vocês, essa em toda a compreensão, né, dos estudos do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino médio. Toda a compreensão. É a base, na verdade, isso tudo. Né? O ser cético ou o ser dogmático. Né? Isso tudo vai ajudar. Não é uma aula perdida, não. Isso tudo vai ajudar vocês. Por exemplo, o nosso tema, agora sim, você pode pegar em Sociologia, na página 4. O ser humano é um ser social. O ser humano é um ser, não tem um ponto de interrogação, é uma pergunta afirmativa. O ser humano é um ser social. Tá? O ser humano é um ser social e ele pensa a partir dessas questões. Ele pensa a partir da verdade ou não, ou ele pensa a partir da dúvida. Ele questiona. O ser humano é um ser social. O ser humano é um ser social, realmente. Ele está dentro de uma sociedade. Ele convive dentro de uma sociedade. Ok? Pegaram ali a matéria de vocês, lá, página 4 de Sociologia? Só dê um ok para mim. Ah, sim, eu gostaria que vocês dessem assim, um ok. Quando peço um ok, eu gostaria que todos dessem um ok, porque eu quero saber se vocês estão acordados, estão dormindo, ou não estão muito loucos, que nem o professor aqui que que muda a matéria aqui, né, cara? Tá? Desculpem, crianças, mas, pô, é isso aí. Mas, como eu falei, nada é perdido. Nas minhas aulas, nada é perdido, tá? Nada é perdido. Por quê? Porque aqui a coisa é feita com carinho, com amor, com dedicação. Então, tudo está relacionado. Nós fazemos aqui, o que nós fazemos aqui? Nós fazemos uma interdisciplinaridade. Nós buscamos relacionar outras disciplinas. Isso nada é perdido. E vocês, eu acho que entenderam sobre a questão do ceticismo, do dogmatismo? Digam para mim lá, sim ou não? Vão mandando lá o chat ali, vão dizendo ali, porque eu não posso abrir agora, depois eu vou dar uma olhada ali. Mas vamos, que é o seguinte ali, eu estou vendo a participação de vocês ali, hein? Então não mintam para mim. Sejam sinceros com vocês mesmos primeiro, né? Então vão dando ali um chat ali, porque eu estou vendo ali eu vou marcando ali presença e tudo mais. Tá? Então, essa questão do ceticismo, essa questão do dogmatismo, ela está imbricada diretamente na concepção do ser humano com relação ao seu ser social.
Tá ligado? O ser humano, ele sempre busca respostas. Vocês mesmos. Pô, quando eu tinha a idade de vocês, caramba, cara, quanta dúvida, né? A respeito daquelas velhas perguntas, né? Quem sou, o que eu faço, o que eu vou fazer, da onde vim, etc e tal, né? O ser humano, ele é um ser social, mas muitas vezes talvez ele não se encontre dentro dessa sociedade. Vamos ver, por exemplo, a questão das classes mesmo, né? Tem classes menos abastadas e mais abastadas. Vocês sabem disso? Aqui, principalmente no Brasil, nós temos uma estratificação muito grande, né? Classe baixa, aliás, a paupérrima hoje em dia, cada vez maior, a classe baixa, a classe média, a classe alta, né? É claro que mudaram muito, os tempos mudaram muito, a própria informação, a tecnologia, ela ajudou muito com isso, certo? Mas ainda assim, né, nós temos uma realidade. Tá? E essa questão do ser humano dentro de uma sociedade, nem sempre, muitas vezes, nem sempre um ser humano que deveria ser e pertencer ao mundo ao qual ele veio, né? Ele muitas vezes ele não se vê, ele não se encontra, ele está num paralelo. Sacaram? Ele está nessa questão do dogma e do ceticismo. Aí eu posso explicar, por exemplo, a própria questão da religião, né? Como assim que eu sou filho de Deus, sou igual a todo mundo, sou irmão, etc e tal, mas eu não pertenço, eu não posso, eu não faço parte, né? Às vezes nós temos uma falsa propaganda dentro da mídia que tenta mostrar isso. Ai, nós, todo mundo amamos, nós amamos todo mundo, mas na hora da verdade mesmo as coisas não são assim. Então, como é o ser humano? Como ele se vê? O ser humano é um ser social? Sim, pode ser, mas pode ser também que não. Depende muito da questão, tá? Como eu falei para vocês, se vocês viajarem, se vocês saírem fora, por isso que eu sempre falo, cara, querem viajar, querem conhecer, primeiro conheçam o país aonde vocês vivem, dá um rolê no mundo, dá um rolê no país para vocês verem qual que é. Se realmente as coisas são iguais aonde vocês pertencem, aonde vocês vão, no meio ambiente onde vocês vivem, no espaço físico onde vocês vivem, será que as coisas são iguais? É? A gente tem uma concepção de muitas vezes ligada ao nosso particular, à nossa vida, ao nosso mundo, ao que rodeia o nosso mundo. Muitos daqui de vocês que eu tenho visto ou já tenho perguntado aqui é uma garotada, né? Da onde? Se não das grandes cidades, muito próximos a ela. Então nós temos uma concepção de sociedade, uma concepção de ser humano, sacaram? Se você vai dar um rolê aí, você vai até, tipo, eu moro em Curitiba, você vai a Curitiba, eu moro na região metropolitana de Curitiba, né? Eu moro em São José dos Pinhais, muito próximo a Curitiba. Mas vai a Curitiba, dá um rolê ali, cara, o mendigo ali, ele tá numa situação de rua e tudo certo, mas ele não quer sair porque ele não passa fome. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque alguém dá, né? Ele tem como se virar, ele pede e come, certo? Agora vai num lugar mais retirado de Curitiba, né? Ou de São Paulo, ou de Rio de Janeiro, ou de Santa Catarina, das cidades, né? Que tem, vamos colocar assim, condições de se autossustentar e etc. Vai para os lugares mais pobres para você ver se a coisa se é dessa forma. Não, as famílias que vivem debaixo de um teto não têm o que comer, não tem a mesma, vamos colocar, não sorte, né? Mas não tem a mesma vida que um mendigo de uma grande capital, cara. Vocês estão me entendendo? Então, essa questão, muitas vezes a gente analisa a questão do ser social, né? Assim, vamos colocar assim, com uma imagem, nós temos uma visão um pouco meio que ofuscada da coisa toda. Tá? Um pouco meio que poluída, porque nós temos nós olhamos conforme aquilo, né? Conforme aquilo que nós vemos acontecer, conforme a experiência que está acontecendo assim ao nosso lado. Tá? Agora, para não ficar tão feio, eu vou começar falando um pouco aqui sobre o ser humano através da apostila, né? Mas depois vocês dão uma olhada. Cara, esses assuntos aqui, sociologia, filosofia, mas esse assunto que vocês vão estudar aqui, a questão da sociologia, até tinha feito, agora não vou ter pouco tempo aqui, né? Mas na próxima aula, vou tirar essa imagem aqui, essa imagem era do terceiro, né? Na próxima aula eu vou tentar trazer aqui, peraí, uma a imagem certa aqui para vocês aqui, quero saber. Só um minutinho que eu vou pegar a imagem que era para vocês aqui. Aqui, PowerPoint, fiz sociologia. A imagem era esta aqui. Espera aí, que eu já trago para vocês.
Tá abrindo aqui. Só para dar um tempinho, eu quero começar a conversar com vocês aqui, né? Aqui, vamos ver aqui. Ué, tá. Aqui. Uhum. Me diga uma coisa, quero ver se vocês estão. Vamos ver aqui. New share. Aqui. Abre. Estão vendo ali? Sim ou não? Agora eu vou dar uma olhada no chat rapidão aqui. Então, ok. Daí o Antônio pergunta, professor, a dúvida e a verdade tem a ver com a comparação dos mitos Sim, absolutamente relativa, Antônio. Respondendo a tua pergunta, sim, tem totalmente a ver. Né? Nós temos duas concepções a respeito de dúvidas e dúvida e verdade, né? A dúvida está ligada ao mito, enquanto que a verdade ela está ligada ao ser antropocêntrico que é o homem, né, cara? E tudo aquilo que ele produz, tudo aquilo que ele faz, né? Então está assim diretamente ligado. Aqui, ó, a imagem que eu havia separado a vocês, olha a aula com tanto carinho. A imagem que eu havia separado era essa, né? Com relação ao tema, o ser humano é um ser social. Né? Tá vendo? Alguém conhece? Agora eu queria sim ou não de vocês aqui para essa imagem. Alguém conhece essa imagem? Alguém já tinha visto essa imagem? Ouviu falar dessa imagem? Por favor, me deem ali que é isso. Isso, vamos ali, quero saber de vocês ali. Sim, ok. Espera aí, o Antônio me pergunta também, e o professor, o que define se o ser humano é um ser social? É o ser social? É o modo do indivíduo pensar? Não, não exatamente, viu? Não é o modo do indivíduo pensar. Tem muita gente que eu conheço muito além dos seus limites, né? Dos limites do ser humano, que estão em condições precaríssimas, entendeu? Não é só isso, não. Mas a gente vai conversando mais legal, viu, Antônio? Antônio, é o seguinte, você que sempre... O grito, pode crer. Você que sempre faz perguntas, sempre tá ligadão aí, brother. É o seguinte, cara, eu vou... Dúvidas, mais dúvidas que você tiver aí, não só o Antônio, a todos vocês, mas o Antônio sempre está fazendo, ele sempre indaga mais, né? Todos vocês, certo? Tá aberto? Você fica à vontade, você pode abrir o microfone, ou caso contrário, você também se pode pode perguntar para mim através do e-mail, que eu respondo, tá? Eu tiro um tempinho e respondo isso daí, sim, cara, tá? Fique à vontade, eu gosto muito dessa intervenção. Assim. Essa pintura é parecida com exatamente, se trata do expressionismo. Tá? O Munch, tanto quanto o Munch quanto o Van Gogh são expressionistas, tá? Final do século XIX, início do século XX, viu, Antônio e todos aqui que estão acompanhando a aula. Esse é o Grito, nome da obra de Edvard Munch, Olho sobre Tela, produzido em 1893, Galeria Nacional de Oslo, Noruega. Cara, essa galera expressionista, meu, é a galera mais punk que eu conheço que eu conheci na minha vida. Assim. Não conheci pessoalmente, é claro, né? Mas conheci assim através dos meus estudos. Assim, eu sou particularmente apaixonado pelo expressionismo, né? Essa imagem, ela dá bem assim, ela traz, né, bem, pena que nós não temos mais tempo, né, mas ela traz muito bem assim o que é o ser humano na nossa contemporaneidade, na nossa modernidade, né? Cada vez mais isso, cada vez essa imagem que parece que cada vez mais se distorce, né? É uma imagem que traz ali a ansiedade, a depressão, isso já no século retrasado, né, cara? No século XIX, né? Essa imagem é uma coisa mais fantástica do mundo, ela fala muito, ela diz muito, ela trabalha muito, ela mostra muito do ser humano, né, cara? Essa pintura, o pintor exatamente, né? A forma como ele trabalha, né? Os traços dele são traços pedaços, né? Por isso traços expressionistas, né? Trazem a expressão, o sentimento, né, cara? Talvez por isso que eu gosto muito porque é realmente isso, né? Ele traz ele pinta, assim, a relação que ele tem com o ódio e o amor é muito grande e é visível, né, cara? Não tive a oportunidade de ver pessoalmente essa, mas um dia terei, um dia lá terei, né? Eu tenho que comprar primeiro um casaco de inverno para mim, para ir para a Noruega, é muito frio. Pessoal, poxa, eu vou dar, não, vou falar mais um pouco, posso esticar mais um pouquinho aqui? Quero mais um pouquinho, mas quero mais uns 5 minutos de aula, eu vou deixar a turma esperando um pouquinho, mas eu acho que vocês aqui merecem aqui, né? Querem mais uns 5 minutinhos?
Digo sim ou digo não? Eba, vamos ver se estão. Sim, sim, olha lá. Então vamos lá, então. Cara, então o que que é o ser humano? Olha lá, rapidão, eu vou fazer uma breve leiturinha, mas uma breve leiturinha, depois nós vamos atacar, né, cara? Porque a minha ideia é justamente essa, né, cara? É conversa, é falar aqui. Mas não quando vocês tiveram aula de 50 minutos comigo? Meu Deus do céu, hein? Sai de baixo, olha lá. Então, não é incomum ouvirmos pessoas afirmando: antes só do que mal acompanhado. Essa frase vocês já ouviram dos pais de vocês, com certeza, né? E essa frase eu aprovo, mas vamos ver o que a apostila quer dizer aqui. Isso pode ser uma verdade se considerarmos as péssimas influências que algumas relações produzem em nossas vidas. Mas, na prática, o ser humano não é capaz de viver e sobreviver sozinho. Exatamente, né? Depende muito do contexto, né? Depende muito com quem você sai. Pode ser antes só do que mal acompanhado, mas vem cá, antes só, jamais. Por quê? Porque nós precisamos do outro. Nós precisamos. Olha a falta que vocês fazem para mim, e olha a falta que vocês fazem entre vocês mesmos. Nós estamos aqui em aulas remotas, né? Nós estamos aqui separados por estados, por cidades e coisa e tal. Como eu gostaria de estar na frente de vocês, como eu gostaria de estar conversando com vocês, né? Trocando ideia, fazer aquela ideia, assim, fazer aquele lance né, de uma sala de aula assim, em círculo, né? Assim, sem distinção entre um e o outro, principalmente entre a minha profissão, há mais de 20 anos, mas eu acredito que eu sou igual a vocês, eu acredito que eu tenho mais a aprender do que ensinar, porque cada caso é um caso, cada ser humano é um ser humano dentro dessa biosfera, né? Dentro dessa concepção maltratada de ser humano, né? Que os homens fizeram ao longo do tempo, né? Como eu gostaria de estar junto com vocês, e junto, ali, trocando ideia, conversando, né? Impossível isso nos dias de hoje, né? Mas, né? Nós estamos aqui, pelo menos temos uma relação aqui, né? Mesmo que longínqua, né? Temos uma relação que o que nos une é o que é a fala, é a voz, ou as palavras aqui pelo chat, etc. E tal. Isso já dá um pouco, né? Vamos colocar assim, acalenta um pouco, mas não no total, como se não, né, absolutamente como se estivéssemos próximos uns aos outros, né? Tem muita gente sofrendo com essa pandemia justamente pela falta do outro, né? Então vamos lá, então. A condição humana pressupõe a existência com o outro, exatamente. Desde o começo, o ser humano aprende no contexto das relações sociais a ter características humanas, ou não, né? Ou não. Depende muito do que ele vê, do que ele absorve. Mas é interessante porque o ser humano, mesmo que muitas vezes ele vivendo num ambiente hostil, ele ainda assim, no meio de toda aquela hostilidade, sempre nasce alguém, né, sensitível, sempre nasce alguém que é diferente de toda aquilo de todo o meio ambiente ao qual ele se cria. Né? E se transforma, e vira, né? E surge no mundo como um Jesus Cristo, surge no mundo como um Mahatma Gandhi, né? Madre Teresa de Calcutá, ou se vocês quiserem também, surge no mundo com pessoas mais assim, recentes, como eu vou fazer é um paradoxo muito grande, mas por que não, né? Surge no mundo também como a M.N. House, como Jimi Hendrix, né? Como um poeta aí marginal. Isso tudo significa, isso tudo mostra que o ser humano ele é sensitível, tá? E nós temos sim aquela coisa, aquela relação, aquela velha briga, né, entre o bem e o mal, né? Em que muitas vezes o bem se sobressai acima de tudo, né? E não se sobressai com um exército, sim, se sobressai às vezes como uma pessoa mostrando que é possível ser humano. Nós vamos ter mais uma relação, nós vamos falar um pouco mais sobre isso nas aulas futuras, ok? Infelizmente, a questão do tempo nos agride aqui, né? Eu gostaria de falar muito mais para vocês, trabalhar com mais, né? Então, a gente vai aqui, professor, você poderia mandar de novo? Sim, eu posso mandar, vou mandar até porque para quem não tem. Então, vai lá, meu e-mail, Luther. Como é que é o meu e-mail? Aquele aí assim, arroba
gmail.com. Tá lá, boys and girls. Olha aí, ó. lutherludovic@gmail.com. Fechou, então? Eu acho que para hoje fica só. Como eu falei, o tempo é curtíssimo, né? Mas na próxima aula damos. Na próxima aula eu pretendo não errar, mas a matéria. Tá? Bom dia para vocês. Fiquem bem, se cuidem. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, tchau. Ok?